essa discussão, velho, que é recorrente os problemas que a gente vive. Agora há pouco eu estava falando, por exemplo, dos conjuntos habitacionais que estão abandonados, se deteriorando, sem acesso a posto de saúde, escola, creche, essas coisas. Projetos mal localizados. Exatamente. Eu queria que o senhor pincelasse para nós aqui, para quem está em casa, a riqueza desses trabalhos que estão sendo feitos lá. E quais os temas que estão sendo abordados nesse mestrado de desenvolvimento regional. Em primeiro lugar, eu gostaria de enfatizar os estudos da potencialidade do estado de Rondônia. Então, é um estado que tem crescido com taxas de PIB semelhante a países asiáticos, né, com dimensões assim, bastante significativas, mas que ainda guarda algumas simetrias, né, algumas assimetrias nesse processo de crescimento econômico. E nessas assimetrias, essas discussões na universidade são muito importantes. Hoje nós temos 19 projetos, né, no nosso programa de mestrado, todos sobre o estado de Rondônia. Esses 19 projetos, destaco alguns projetos assim, muito interessantes. Os estudos das cadeias produtivas aqui no estado de Rondônia, sendo um estado, né, eu não gosto de usar o termo vocação para o agronegócio, e sim com potencialidade para o agronegócio, né? E a vocação é mais uma questão local, né? E ao avaliar, estudar essas cadeias produtivas, a gente consegue trazer algumas soluções que são bastante interessantes para ser aplicadas no estado. Porque o nosso mestrado, né, é um mestrado que tem uma vertente muito forte, é muito disciplinar, tem um enfoque teórico de sustentação que permite o mestrando fazer uma análise crítica daquilo que está acontecendo, tanto no desenvolvimento local como no desenvolvimento regional. E isso faz com que nessas discussões a gente encontre algumas soluções. Por exemplo, o estado está passando a produzir mais grãos, está crescendo a produção de grãos no estado de Rondônia. E eu observei lá que tem um estudo, um projeto que fala de logística, né? Sim, dois projetos, que discute, né, a cadeia produtiva de grãos. E justamente esse projeto que discute o sistema logístico utilizado aqui no estado mostra a vulnerabilidade do escoamento dessa produção. Não adianta eu ter grande produtividade se eu não tenho um meio de escoar isso, não só para os países no qual o estado exporta, como também para outras regiões do Brasil, que são dependentes assim, dos grãos que saem da região de Rondônia. E de outros estados, porque para cá vem todo o grão do Mato Grosso também, Sim, né? Ele segue aqui, quer dizer, eu tenho um fluxo que é em dois sentidos, né, bionívoco, ele vai e volta. Então, nessa problemática, você tem uma programação utilizando o sistema de inteligência, isso pode ser a solução, a otimização. E isso vem a uma discussão que a gente coloca também, a própria mobilidade está sendo estudado aqui, né, os smart cities, as cidades inteligentes, e dentro dessa dimensão da cidade inteligente, estudar a mobilidade urbana, para uma cidade, que é uma capital de um estado, mas com muito pouco saneamento básico, como agora há pouco foi citado, com poucas vias de comunicações, né, principalmente as terrestres, a fluvial, com todas essas questões que têm acontecido, que pode ser discutido no sistema logístico. E também discutida a mobilidade. Uma cidade, quando ela cresce, como foi Porto Velho, né, cresceu dentro de um projeto econômico das usinas, e depois as usinas é um projeto que encerra, aí o que nós substituímos no lugar? Por outro lado, você tem saneamento para fazer, você tem a questão da habitação para resolver, você tem a questão da educação que tem sido discutido, você tem a questão do planejamento, do próprio planejamento estatal para apresentar essas soluções. Então, tudo isso os mestrandos têm discutido. E com uma grande vantagem, todos são daqui. Né? Nós não somos alienígenas ao processo. Nós, na verdade, inserimos aqui na sociedade rondoniense e estamos discutindo com aqueles que moram aqui, né, as soluções que podem ser adotadas aqui, que não são soluções, vejam bem, Lubiana, que foram adotadas em outros estados da federação, buscando a particularidade e as peculiaridades da região. Eu vou pedir uma pausa aqui para o professor e a gente vai voltar a falar sobre esses assuntos aqui no nosso programa. Antes, Ricardo, deixa eu dar um recado e para continuar a entrevista aqui também, tem uns recados aí do WhatsApp, mas antes deixa eu falar do Interação. Põe o recado na tela.
Chegou o novo Provão Acelerado do Interação. Com ele, você pode concluir os ensinos fundamental ou médio ainda este ano e ir mais longe. Acelera os seus estudos. A faculdade te espera. Concursos públicos te esperam. Um novo trabalho te espera. Acelera. Novo Provão Acelerado do Interação. Mais econômico, mais rápido. Feito para você. Rua Irmã Capelli, Centro. Próximo ao Tudo Aqui. Informações 3224-5544 ou 98436-5544. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Dr. Edson Querido. Ele é o coordenador de um programa de mestrado da Unital com os alunos, com os acadêmicos de Rondônia, com os mestrandos de Rondônia. E essa relação Unital-Rondônia, ela já é de longas datas, né? É antiga. Nós iniciamos alguns estudos aqui numa parceria, né? Por volta de 2000, logo que o nosso programa se iniciou como mestrado profissional lá em São Paulo. E nós temos mantido parcerias aqui, já fizemos estudo aqui na capital, fizemos estudo lá na região central, né, em Ji-Paraná e nas circunvizinhanças. Então a gente está bem integrado ao estado de Rondônia, aos problemas, à busca das soluções, né? E eu diria assim que a gente tem uma parceria muito forte na busca de diagnóstico de problemas e apresentação de propostas de soluções, que é o mais importante. Não é só diagnosticar o problema, mas também buscar aquelas vias, né, considerando esses aspectos do próprio Estado, no qual as soluções são encontradas. Eu sugeri da outra vez aqui para o doutor, para a gente, no momento certo aqui, e até acho que o Jornal Diário da Amazônia poderia até apoiar de maneira bem participativa, reunir isso num livro, né, no futuro aí, porque tem bons projetos que acho que tem que realmente eternizar isso daí e fazer uma discussão talvez depois nas outras universidades, nas escolas. Eu acho que valeria a pena a gente fazer esse investimento, porque o investimento mais difícil já foi feito, que é o projeto, que é a universidade, a Unital se dispor em vir para cá, os alunos irem para lá, e aí fazer com que isso chegue a mais pessoas, né? Sim, a nossa reitora, doutora Nara Fortes, que acabou de assumir o cargo, então ela tem nos apoiado muito lá na Universidade de Taubaté para que a gente desenvolva esses trabalhos. Por falar em livro, né, nós, na outra vez, apresentamos esse livro como lançamento. Né, e agora nós já estamos na segunda edição do livro. Segunda edição. Isso. E este livro, né, ele é resultado também de trabalhos desenvolvidos no estado do Maranhão, aqui mesmo, de Rondônia, em outras turmas. Olha que legal. Então, a nossa intenção é pegar essas 19 dissertações que sairão dessa turma que nós estamos trabalhando agora, junto da parceria no Grupo Sapiens, e converter cada dissertação para um capítulo do livro, organizado, vamos dizer assim, por temas voltados para o estado de Rondônia. Quer dizer, isso já é o nosso projeto editorial para lançamento no ano que vem. Ótimo. Quando a turma estiver encerrando as pesquisas. Quer dizer, agora ainda a gente está configurando essas pesquisas e fazendo os estudos locais, né? Os estudos com pessoas, os levantamentos, né, dos dados primários e secundários do estado, que vai resultar na dissertação que inicia o seu processo de defesa em fevereiro de 2019. O senhor diga à reitora que já tem o primeiro parceiro aí, o Diário da Amazônia, para propagar isso, porque é de fundamental importância a gente aproveitar bem esses projetos. Porto Velho faz agora 104 anos, no dia 2 de outubro. Relativamente com as outras capitais, é uma capital nova. É jovem. Jovem, mas nós temos problemas velhos, tá? Sim. Não é, e o problema, o senhor falava assim, olha, vamos discutir como em resolver alguns problemas. Às vezes a gente resolve de maneira, até gasta dinheiro e não resolve, né? Você faz de maneira errada. E aí, é isso. Qual é a melhor maneira? É buscar a melhor maneira de resolver o problema da mobilidade urbana, da logística, não é? Porque é gastar o dinheiro de maneira correta. Porque nós estávamos falando agora, por exemplo, projeto milionário esse de construir moradias. Mas, às vezes, de maneira absurda. Por exemplo, como é que você tira um beiradeiro, o ribeirinho, e coloca ele em apartamentos verticais? Ele não está acostumado com isso. O ideal seria casas.
Esses problemas, tudo a gente discute na academia, né? Sim, discute. Esses são problemas de impactos sociais. Todas as vezes que nós vamos mexer com populações, né, com massas humanas, avaliar os impactos que isso vão acontecer. Não só os impactos sociais, como os impactos ambientais, como os impactos econômicos, com as vias de comunicação. Se você localiza um projeto desse fora do centro, sem acesso à educação, sem acesso à saúde, sem acesso ao saneamento, o que vai acontecer, Alessandro, é que aquela população não fica lá, ela volta de novo a viver na periferia da cidade, viver em submoradias, cria um processo de metropolização que resulta na favorização, que são efeitos enviesados no quadro de crescimento totalmente indesejável. Quer dizer, a única forma de nós resolvermos esse problema e ajustar é você trabalhar um plano diretor. Tem um plano diretor que você consegue nortear o crescimento da cidade, fazer esse gerenciamento da cidade, né? Porque você tocou num assunto muito importante, que é a disponibilidade de recursos. Em qualquer país do mundo, seja ele subdesenvolvido ou desenvolvido, o recurso é escasso, porque as necessidades humanas são ilimitadas. Então nós precisamos, na verdade, ter uma equalização na viabilidade do uso desses recursos. E justamente a academia, ela traz essa abordagem teórica, né, independente de ideologias, de partidos políticos, mas sim de políticas de governo, né, políticas de Estado, onde a política do governo submete à política do Estado, e a política do Estado ela é perene. É dessa forma que a gente enxerga o planejamento aqui, não um planejamento para um governo, e sim um planejamento de Estado para vários governos, aonde a gente consiga pensar Rondônia, consiga pensar Porto Velho, daqui 20 anos, como alguns mestrandos já começam a entrar nessa discussão. Que interessante. Que isso é muito interessante. Nessa linha, e fazer aqui uma última pergunta, o estado de Rondônia cresce a taxas asiáticas, o PIB, o crescimento do PIB. Agora, precisa melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nesse estado que cresce a taxas asiáticas. Aí tem uma diferença, né? Isso, acho que era isso que o senhor ia falar, né? Isso. Pode complementar. Tem essa pontuação, né? A gente está muito acostumado a pensar em DH, Índice de Desenvolvimento Humano, que, diga-se de passagem, não é o melhor indicador para nortear um processo de desenvolvimento, não de crescimento, de desenvolvimento econômico, que é mexer naquelas características estruturais da sociedade. Agora, o índice de qualidade de vida é o que fica. Não adianta nada eu estar vivendo numa cidade com um forte aparato de renda se eu tenho que morar num presídio. Se a minha casa tem que ser uma fortaleza. Como um pouquinho antes chamava a atenção, né, o seu posicionamento, nós estamos com muita violência. Então, isso é uma baixa qualidade de vida, é um indicador de baixa qualidade de vida. Então, tem que se pensar, daqui 10 anos, 15, 20 anos, a melhoria da qualidade de vida. Eu tenho que movimentar o ribeirinho, então, para evitar todos aqueles problemas ambientais que acabam acontecendo no rio. Ótimo, mas eu tenho que movimentar ele para um ambiente adequado. Para um ambiente onde a qualidade de vida dele seja melhor do que aquela lá na margem do rio. Senão, nós estamos, na verdade, fazendo uma política inócua. É o que acaba acontecendo. E aí não há disponibilidade de recurso quando o gestor público ele não pensa com clareza, com racionalidade o uso daquele recurso e a viabilidade daquele projeto. Eu sempre advogo que, primeiro, a gente tem que avaliar a viabilidade do projeto. E não sair para executar, né, como fosse assim um programa de partido. E às vezes fazendo obra que nem precisa. Que nem precisa, como foi o foco hoje do vosso programa. Quer dizer, colocar... tem muitas obras inacabadas. Esse é o melhor exemplo de obras que não foram pensadas, de projetos que não foram discutidos, porque projetos que não tiveram análise de viabilidade. E sobre a taxa de crescimento asiática do estado de Rondônia, tem um problema do viés do crescimento econômico. Junto com o crescimento econômico, se nós não administrarmos esse processo para que ele seja racional, para que a renda fique no Estado, para que a população aprenda a gerar riqueza, essa riqueza se escoa, Alessandro.
ela vai para outras praças. Aí você gera riqueza no estado de Rondônia e esse recurso acaba na Avenida Paulista, em Montevidéu, compreendeu? Acaba nos Estados Unidos e não fica no estado. Então tem que se criar política para gerar renda e distribuir a renda no estado. Está atento a essa distribuição de renda no estado. Aí você cria um mercado consumidor que acelera o processo de crescimento econômico. Aí, enfim, você sustenta um crescimento asiático. O estado tem é um dos poucos estados da federação que tem essa potencialidade de ter um crescimento à taxa asiática sustentado, porque alguns estados não têm essa sustentabilidade. Olha, uma aula. Tenho certeza que para quem está em casa foi interessante. O Léo Ladei, que daqui a pouco sabatina um dos candidatos a governo e a gente está fazendo isso. Foi interessantíssimo ouvir doutor Edson Querido, da Unital, doutor da Unital. E foi um prazer recebê-lo aqui. E já renovado a o oportunidade. O sofá é o mesmo, né, da primeira vez? É o mesmo da primeira vez. Está confirmado já, quando vir de novo a Rondônia, vem a Rede TV nos trazer essa visão de fora, essa visão, e até nos motivar e nos renovar para cobrar, né, a sociedade civil organizada, cobrar da classe política também posições claras sobre esses assuntos aí. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer, né, o Estado de Rondônia, em nome da Universidade de Taubaté, a reitora, a professora doutora Nayara Fortes, e dizer que nós estamos aqui para estabelecer essa forte parceria com o Estado e sempre que convidado na Rede TV nós estaremos aqui. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, doutor. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, eu volto já batendo um papo com o Léo Ladeia, porque hoje tem sabatina na Rede TV. Daqui a pouquinho, não saia daí.